Eles eram os mais protegidos crianças em Nova York Cidade. 3 herdeiros para o valente crime império. E por 3 anos eles tinham nunca proferido um único som. Doutores chamaram o mutismo seletivo. Seu pai, o impiedoso Dom de Dante Valente, chamou-o uma maldição. Ele tinha bilhões de dólares, um exército de soldados e o medo da inteira cidade. Mas ele não podia comprar seus filhos vozes até uma chuvosa terça-feira à noite em um lotado sofisticado restaurante. O impossível aconteceu. Eles não apontaram para um brinquedo. Eles não apontaram para seu pai. Eles apontaram para uma aterrorizada, falida garçonete que estava apenas tentando sobreviver seu turno. E eles disseram a uma palavra que iria queimar a cidade ao chão. Mamã. Gina Evans ajustou sua avental, encolhendo-se enquanto o grosso tecido esfregava contra a fresca queimadura em seu antebraço. Era uma caótica terça-feira à noite no lounge veludo, o tipo de estabelecimento onde uma garrafa de vinho custava mais que o aluguel de Gina por 3 meses. O ar cheirava a azeite de trufa, couro caro e o distinto cheiro metálico de dinheiro velho. Mesa 4 precisa de água, Gina. Mexa-se, sibilou Gary, o gerente de andar. Gary era um homem que suava profusamente mesmo no ar-condicionado e tratava a equipe de peso como guardanapos descartáveis. E não olhe eles no olho. Você sabe quem é esse, certo? Gina não se importava quem era. Ela tinha 25 anos de idade, afogando em dívida médica de um acidente de carro 3 anos atrás, que tinha a deixado em um coma por 6 meses e com uma memória cheia de buracos. Ela não tinha a largura de banda para fofoca de celebridades ou política da máfia. Ela só precisava das gorjetas. Eu estou indo, Gary. Ela murmurou, pegando a jarra de cristal. Ela manteve seus olhos no chão enquanto ela se aproximava da mesa 4. Era a melhor mesa na casa, escondida em uma alcova semi-privada drapeada em cortinas de veludo. Mas mesmo antes de ela alcançá-la, ela sentiu a mudança na atmosfera do quarto. A conversa em mesas próximas tinha diminuído. O ar sentiu-se mais pesado, pressurizado. 4 homens em ternos escuros estavam no perímetro da alcova, suas mãos unidas na frente deles, seus olhos escaneando tudo. Guarda-costas, sérios. Gina pegou de uma respiração e entrou na alcova. Sentado na cabeceira da mesa estava um homem que parecia ter sido esculpido de mármore e pesadelos. Dante Valente. Mesmo Gina, que evitava as notícias, conhecia o rosto. Mandíbula afiada, cabelo escuro penteado para trás e olhos da cor de um mar tempestuoso, frios, turbulentos e terrivelmente inteligentes. Ele vestia um terno de 3 peças carvão que se encaixava nele como uma segunda pele. Mas era quem sentava ao lado dele que fez Gina parar. 3 cadeiras altas, 3 idênticos bebês com cabelo escuro cacheado e grandes solenes olhos castanhos. Eles estavam impecavelmente vestidos em ternos em miniatura e eles estavam em silêncio mortal. Geralmente bebês, em um restaurante, eram uma cacofonia de bater colheres e gritos. Estes 3 sentaram com uma quietude estranha, suas mãos dobradas em seus colos, imitando seu pai. Com gás ou sem gás? Gina perguntou, sua voz tremendo ligeiramente apesar de seus melhores esforços. Dante Valente não olhou para cima de seu telefone. Sem gás, sem gelo. Sua voz era um baixo barítono que vibrava através do peito de Gina. Ela se moveu para servir a água. Enquanto ela se inclinou para encher o copo mais próximo dos trigêmeos, a manga de seu uniforme subiu, expondo a marca de nascença em seu pulso. Uma pequena e irregular forma lembrando uma lua crescente. O bebê mais próximo a ela, o que vestia uma pequena gravata vermelha, congelou, seu olhar travado em seu pulso. Então ele olhou para cima. Gina sentiu um súbito choque elétrico enquanto ela encontrava os olhos da criança. Uma onda de tontura a atingiu, uma sensação fantasma de peso em seus braços. Um cheiro de pó de bebê e chuva que não estava lá. Ela balançou a jarra tremendo em sua mão. Firme, Gina, você está apenas cansada.
Turnos duplos. Ela forçou um sorriso para a criança. Oi lá, pequeno. O menino não piscou. Ele estendeu uma pequena mão gordinha e agarrou seu dedo. Seu aperto era surpreendentemente forte. O silêncio na alcova quebrou. O menino abriu sua boca. Sua garganta trabalhou como se enferrujada do desuso. Mamã. O som era pequeno, rouco, mas claro como um sino. Dante Valente derrubou seu telefone. Ele atingiu a mesa com um alto estalo. Gina congelou seu coração, martelando contra suas costelas. Oh, querido, eu não sou. O segundo menino, o que com a gravata azul, bateu suas mãos na bandeja de sua cadeira alta. Ele apontou um dedo tremendo para Gina. Mamã! Ele gritou, lágrimas instantaneamente brotando em seus olhos. Então o terceiro se juntou em um uivo de puro, não adulterado anseio. Mamã! O restaurante inteiro ficou em silêncio. Os garfos pararam de raspar. A música parecia cortar. Dante lentamente se levantou. Ele pairava sobre Gina, seu rosto esvaindo de cor, substituído por uma máscara de pura confusão letal. Ele olhou de seus filhos gritando, chorando que estavam alcançando por esta estranha, como se ela fosse sua linha de vida para a garçonete tremendo. O que você fez a eles? A voz de Dante era um rosnado baixo e perigoso. Eu não fiz nada. Gina gaguejou recuando, mas o primeiro menino ainda estava segurando seu dedo, recusando-se a soltar. Ele estava soluçando agora, grandes lágrimas de partir o coração rolando por suas bochechas. Mamã, para cima, solte-o! Dante comandou sua mão flutuando em direção ao interior de seu casaco. Os 4 guarda-costas se aproximaram, encurralando Gina. Ele não vai me soltar! Gina chorou, pânico subindo. Ela olhou para a criança e seu coração quebrou. Sem pensar, ignorando o homem perigoso e as armas, ela instintivamente estendeu a mão e pegou o menino chorando de sua cadeira alta. Era uma violação de todo o protocolo. Você não toca os filhos do dom da máfia. Mas assim que o menino estava em seus braços, ele enterrou seu rosto em seu pescoço, inalando bruscamente, e seu choro instantaneamente silenciou para um gemido. Ele se agarrou a ela como um mexilhão. Dante parecia que ele tinha sido socado no estômago. Ele olhou fixamente para Gina, realmente olhou para ela pela primeira vez. Ele escaneou seu rosto, seus olhos, a maneira como ela segurava o menino. Seus olhos se estreitaram. Quem te enviou? Ele exigiu entrando em seu espaço pessoal. O cheiro de sândalo e pólvora era avassalador. Foram os russos? A Bratza que te pagou para condicioná-los. Ninguém! Gina gritou de volta, medo cedendo à raiva defensiva. Eu sou uma garçonete. Eu sirvo massa. Eu não sei quem você é. E eu não sei por que seu filho está me chamando de mãe. Mas ele está aterrorizado. Então recue. Por um segundo, Dante pareceu atordoado que alguém ousaria falar com ele daquele jeito. Os outros 2 meninos estavam agora gritando, lutando para sair de suas cadeiras para alcançá-la. Mamã. Dante se virou para seu chefe de segurança, um homem massivo chamado Rocco. Limpe o restaurante, Dante ordenou seus olhos, nunca deixando Gina. Agora, senhor, todos para fora, feche as portas, ninguém sai com um telefone. Dante agarrou o braço de Gina. Seu aperto era ferro. E você? Você está vindo conosco. Eu não estou indo a lugar nenhum com você. Gina lutou, mas segurar um bebê tornou difícil. Meus filhos não falaram uma palavra em 3 anos. Nenhuma palavra. Dante sussurrou seu rosto a centímetros do dela. A intensidade em seus olhos a aterrorizou. Esta noite eles chamaram você de mãe. Você não está saindo da minha vista até eu descobrir o porquê. Mesmo que eu tenha que rasgar esta cidade em pedaços para encontrar a verdade. A viagem tinha sido um borrão de janelas fumê e silêncio aterrorizado. Gina sentou no banco de trás do SUV blindado, flanqueada por 2 guardas.
Os três meninos, Léo, Mateo e Enzo, como ela tinha ouvido Dante chamá-los, estavam empilhados em cima dela. Era o mais estranho sequestro na história. Toda vez que os guardas tentavam separar as crianças dela, os meninos soltavam gritos horripilantes que faziam o motorista desviar. Eventualmente, Dante tinha lhe estalado: "Deixe-os ficar." Agora eles estavam dormindo. Um pesado, exausto sono empilhado como filhotes em seu colo. As pernas de Gina estavam dormentes, mas ela não ousava se mover. Ela olhou para baixo em seus rostos dormindo. Eles pareciam familiares. Não em um "eu os conheço" caminho, mas em um caminho que fazia seu peito doer com uma tristeza que ela não podia nomear. O carro parou em frente a uma fortaleza em expansão. Paredes de pedra, portões de ferro, câmeras em todo lugar. "Traga-a para a biblioteca", Dante ordenou enquanto a porta abria. "Não os acorde." Gina foi levada para um quarto que era maior que seu prédio de apartamentos inteiro. Do chão ao teto, estantes, uma lareira grande o suficiente para assar um porco e uma mesa que parecia ter sido usada para assinar mandados de morte. Ela foi finalmente capaz de deitar os meninos em um sofá de couro felpudo. Assim que ela se afastou, Dante estava lá. Ele não gritou. Ele estava terrivelmente calmo. Ele andou ao redor dela, circulando-a como um tubarão. "Nome", ele afirmou: "Gina Evans. Data de nascimento: 4 de junho, 1998. "Mentira." Gina piscou. "O quê?" "Não, esse é meu aniversário." Dante parou na frente dela. Ele segurou um tablet. "Eu tenho uma equipe fazendo checagens de antecedentes em você, Gina Evans. De acordo com os registros estaduais, Gina Evans morreu em um incêndio de carro em 2023. Seus registros dentários combinam com um cadáver encontrado nos destroços." O sangue de Gina gelou. Isso é impossível. Eu estava em um acidente. Sim, eu estava em um coma no Hospital St. Jude. Eu acordei 6 meses depois. Eu tenho as cicatrizes." St. Jude's, a expressão de Dante piscou. Aquele hospital queimou 2 anos atrás. Conveniente. Todos os registros perdidos. Ele bateu sua mão na mesa. "Quem é você realmente? Isabela te enviou? Isso é cirurgia plástica?" "Eu não sei quem é Isabela." Gina gritou, lágrimas finalmente transbordando. "Eu não sei porque os registros dizem que eu estou morta. Eu apenas acordei. Eu não tinha família, não tinha dinheiro, e eu comecei a servir mesas. Por favor, eu só quero ir para casa." Dante a estudou. Ele estava procurando por um sinal. Um tique, um sinal de engano. Ele era o chefe da família criminosa Valente. Ele podia identificar um mentiroso do outro lado de um quarto lotado, mas ela parecia genuinamente confusa e aterrorizada. As portas para a biblioteca abriram. Um homem mais velho com cabelo prateado e uma bolsa de médico apressou-se para dentro. Este era Dr. Aris Sterling, o médico particular da família e o único homem em quem Dante confiava com sua vida. "Dante", Dr. Sterling disse sem fôlego. "Rocco me contou o que aconteceu." Eles falaram. "Eles a chamaram de mamã", Dante disse, sua voz desprovida de emoção. "Cheque eles e cheque ela." "Me cheque para o quê?" Gina perguntou, abraçando-se. "DNA", Dante disse. "Se você está jogando um jogo, senhorita Evans, isso termina esta noite. Nós vamos te testar contra os meninos. Se não houver correspondência, você vai para um local negro para interrogatório até você me dizer como você fez lavagem cerebral em meus filhos. E se houver uma correspondência", Gina desafiou, surpreendendo-se com sua ousadia. Dante olhou para ela, seus olhos escuros e ilegíveis. "Minha esposa morreu na mesa de cirurgia 3 anos atrás. Eu segurei seu corpo. Eu a enterrei. Então, se houver uma correspondência, Gina, então você é um fantasma e eu não acredito em fantasmas." Dr. Sterling se aproximou de Gina com um cotonete.
Abra, por favor, minha querida. Isso só vai levar um momento. Eu tenho um sequenciador rápido no laboratório lá embaixo. Gina abriu sua boca. Ela não tinha nada a esconder. Ela não era a mãe deles. Ela nunca tinha estado grávida. Os médicos disseram a ela que o acidente tinha danificado seu útero. Ela nunca poderia ter filhos. Essa era a sua tragédia. Dr. Sterling esfregou sua bochecha, então foi para os trigêmeos dormindo e gentilmente esfregou a bochecha de Leo. Me dê uma hora, Sterling disse, saindo apressadamente do quarto. A hora que se seguiu foi agonizante. Dante sentou atrás de sua mesa derramando um copo de uísque âmbar. Ele não ofereceu a ela nenhum. Ele apenas a observou. Por que você estava no St. Jude's? Dante perguntou de repente, quebrando o silêncio. Eu não me lembro do acidente, Gina disse suavemente, olhando para os meninos dormindo. Eu só me lembro de acordar com dor. Eles me disseram que eu era Jane Doe por semanas, até minha identidade ser encontrada nos destroços do meu carro. Eles disseram que eu estava dirigindo para uma entrevista de emprego e as cicatrizes, marcas de queimadura em minhas costas e pernas. A mão de Dante apertou em seu copo. Minha esposa, ela tinha uma marca de nascença em seu pulso como a sua. Gina olhou para a lua crescente em seu pulso. Muitas pessoas têm marcas de nascença. Não essa forma, Dante murmurou. E ela amava a lavanda. Você cheira a lavanda. É meu shampoo. Custa 4 no drogarias. Dante se levantou e caminhou até a janela, olhando para os terrenos escuros de sua propriedade. Isabela está vindo amanhã, ele disse mais para si mesmo do que para ela. Quem é Isabela? Gina perguntou novamente. A mulher que pensa que vai ser a mãe dessas crianças. Dante disse sombriamente. Se ela te ver, ela vai te matar ela mesma. Antes que Gina pudesse processar essa ameaça, as portas da biblioteca se abriram. Dr. Sterling estava lá. Ele parecia tolo. Ele estava segurando um pedaço de papel e sua mão estava tremendo violentamente. Dante se levantou imediatamente. Bem, me diga que ela é uma fraude, Iris. Me diga que ela é uma planta. Dr. Sterling entrou na sala. Ele olhou para Dante, então ele olhou para Gina com uma expressão de absoluto espanto e horror. Eu rodei isso 3 vezes, Dr. Sterling sussurrou. Dante, os marcadores são inegáveis. Ele levantou o papel. Ela não é uma parente distante. Ela não é um clone. Dr. Sterling engoliu em seco. Ela é a mãe biológica deles, uma correspondência de 99,99%. O quarto girou. Gina caiu de volta no sofá. Isso é impossível, ela sussurrou. Eu nunca dei à luz. Dante olhou fixamente para ela. O copo de uísque escorregando de seus dedos e estilhaçando no chão. Ele não ouviu o copo quebrar. Tudo o que ele ouviu foi o rugido em seus ouvidos. Ele cruzou o quarto em 2 passos, agarrando Gina pelos ombros, puxando-a para cima. Quem é você? Ele rugiu, sacudindo-a. Minha esposa está morta. Eu a enterrei. Como você está aqui? Eu não sei, Gina gritou de volta. De repente, um grito agudo cortou a tensão. Leo estava acordado. Ele desceu do sofá, gingando tão rápido quanto suas pernas o levariam, e agarrou-se à perna de Dante, batendo nele com pequenos punhos. Não machucar, mamã! Não machucar! O menino gritou. Dante congelou. Seu filho, que não tinha feito um som desde o nascimento, estava defendendo esta mulher. Dante lentamente soltou Gina. Ele olhou para Dr. Sterling. Exumar o corpo, Dante disse, sua voz se transformando em gelo. Desenterre o túmulo da minha esposa esta noite. Chuva chicoteava contra os guarda-chuvas pretos, batendo um ritmo que combinava com o batimento frenético do coração de Dante. O cemitério estava oficialmente fechado, mas fechaduras não importavam quando você era dono da cidade. Dante estava diante do mausoléu de mármore, ostentando o nome Bianca Valente. Debaixo dele, as datas de seu nascimento e sua morte 3 anos atrás. Chefe, você tem certeza sobre isso?
Rocco perguntou, sua voz rouca. Ele segurava uma pesada marreta, parecendo desconfortável. Profanar o túmulo da esposa do Dom era um pecado que podia matar um homem nesta vida. Abra-o! Dante disse, sua voz cortando a tempestade. Se aquela mulher na minha biblioteca estiver mentindo, eu a colocarei neste túmulo eu mesmo. Mas se ela está dizendo a verdade... Rocco assentiu. Ele sinalizou para 2 outros executores. Eles arrancaram o revestimento de mármore e começaram o sombrio trabalho de desenterrar o caixão. Levou 20 minutos de levantamento pesado na lama. Finalmente, o caixão de mogno sentou-se na grama molhada. Dante deu um passo à frente. Ele se lembrou deste caixão. Ele se lembrou de escolher o forro de seda. Ele se lembrou de beijar a testa fria de Bianca antes da tampa ser fechada. Abra-o! Ele sussurrou. Rocco forçou a trava com um gemido de dobradiças protestando. A pesada tampa foi jogada para trás. Dante se preparou para a visão de decomposição. Ele se preparou para ver os restos esqueléticos da mulher que ele tinha amado. Mas quando os feixes da lanterna atingiram o interior do caixão, Dante parou de respirar. Não havia corpo. Não havia ossos. Dentro do caixão estavam 6 pesados sacos de areia de construção arranjados para imitar o peso de um corpo humano. E descansando em cima dos sacos de areia, bem onde a cabeça deveria ter estado, era um único objeto, uma pulseira plástica de hospital. Dante alcançou com sua mão, tremendo, e pegou-a. Estava amarelada com a idade, mas a tinta ainda era legível. Paciente Jane Doe. Projeto Gênesis. Dante esmagou a pulseira em seu punho. Um rugido primal rasgou de sua garganta. Um som de pura traição que ecoou dos túmulos. Ela nunca esteve morta. Dante rosnou, virando-se para Rocco. Seus olhos estavam queimando com uma luz aterrorizante. Eles não apenas a mataram, eles a roubaram. Eles a roubaram direto da mesa de cirurgia e encheram esta caixa com areia. Quem, chefe? Rocco perguntou, segurando sua arma. Todos, Dante disse. Os médicos, o diretor da funerária. Alguém dentro da família orquestrou isso. Alguém queria que eu pensasse que ela tinha ido embora para que eles pudessem levar meus filhos. Ele marchou de volta em direção ao carro. Nos leve de volta para a propriedade agora. Se alguém tocar, mate eles. A propriedade valente. 2h30 da manhã, dentro do berçário quente em forma de fortaleza da propriedade, Gina sentou no chão. Os trigêmeos, geralmente propensos a terrores noturnos, estavam calmos pela primeira vez em suas vidas. Ela tinha conseguido colocá-los em pijamas, uma tarefa que aparentemente geralmente levava 3 babás. Agora eles sentaram em um círculo ao redor dela. Léo, o mais ousado, estava traçando a cicatriz em seu braço com seu dedo. Dodói, ele sussurrou. Está tudo bem. Gina sorriu suavemente, escovando seu cabelo cacheado para trás. É um dodói velho, não dói mais. Mamã cante, Enzo murmurou, com olhos sonolentos. Gina congelou. Ela não sabia nenhuma canção de ninar. Ou sabia. Enquanto ela olhava para seus rostos expectantes, uma melodia flutuou dos profundos recessos de sua memória fraturada. Não era brilha, brilha, estrelinha. Era uma velha canção folclórica italiana. Ela começou a cantarolar e então cantar as palavras suavemente. Otoimbo Attilo. O efeito foi instantâneo. Os olhos do menino caíram. Seus ombros tensos pequenos relaxaram. Era como se um feitiço tivesse sido quebrado. Mas a paz foi quebrada pelo som de saltos altos, clicando nitidamente no chão de madeira. Gina olhou para cima. De pé na porta estava uma mulher que parecia ter saído de uma revista de moda e entrado em uma zona de guerra. Ela vestia um casaco trench vermelho. Seu cabelo loiro estava puxado para trás em um coque severo, e seus olhos eram frios cacos de gelo azul. Isabella Rossi, a filha da família criminosa Rossi,
A mulher que tinha estado tentando casar com Dante por 2 anos. Então, Isabela disse, sua voz pingando com veneno. Você é a cadela vira-lata. Dante arrastou para dentro. Gina se levantou instintivamente, movendo-se entre a mulher e as crianças. Os trigêmeos instantaneamente acordaram, sentindo a hostilidade. Eles se arrastaram para trás das pernas de Gina, choramingando. Quem é você? Gina perguntou. Eu sou a mulher que vai criar essas crianças. Isabela cuspiu entrando na sala. Ela olhou para os meninos com desdém. Afaste-se dela, Léo. Venha para Isabela. Léo balançou a cabeça violentamente, agarrando as calças de Gina. Não, mamã. O rosto de Isabela se torceu em uma feia máscara de raiva. Ela não é sua mãe. Ela é uma garçonete, uma ninguém. Isabela marchou para a frente, sua mão levantada como se para agarrar Léo pelo braço. Não toque nele. Gina avisou um súbito calor feroz subindo em seu peito. Conheça seu lugar, serva. Isabela zombou. Ela estendeu a mão e agarrou o braço de Léo com força. O menino gritou. Esse grito acionou um interruptor no cérebro de Gina. Ela não pensou. Ela não calculou. Ela reagiu com uma eficiência de combate que ela não deveria ter possuído. Gina agarrou o pulso de Isabela, torceu-o para trás até a mulher guinchar e a empurrou com força. Isabela tropeçou para trás, tropeçando em seus próprios saltos caros e colidindo com uma cadeira de balanço. Eu disse. Gina respirou, sua voz caindo uma oitava. Não toque no meu filho. Isabela ofegou, agarrando seu pulso. Ela olhou para Gina com choque. Você me bateu. Você sabe quem é meu pai. Eu não me importo, Gina disse de pé sobre os meninos como uma leoa. A porta abriu-se novamente. Dante entrou, ainda molhado da chuva, com Rocco e Dr. Sterling atrás dele. A energia vindo dele era nuclear. Dante, Isabela chorou, levantando-se apressadamente, colocando um rosto de vítima. Este animal me atacou. Ela é perigosa. Ela machucou Léo. Dante parou. Ele olhou para Isabela. Então ele olhou para Gina, que estava tremendo, mas mantendo sua posição com 3 meninos agarrados às suas pernas. Ela te machucou, Léo? Dante perguntou a seu filho. Léo apontou um dedo tremendo para Isabela. Mama Bela. Dante virou seu olhar para Isabela. Era o olhar de um homem que estava farto de jogar política. Saia, Dante disse suavemente. O quê? Isabela piscou. Dante, meu pai, seu pai é a única razão pela qual você está deixando este quarto respirando. Dante disse, você tocou meu filho. Se você não estiver fora da minha propriedade, em 5 minutos a aliança com a família Rossi termina em sangue. Isabela empalideceu. Ela olhou para Gina uma última vez, um olhar de ódio puro e não adulterado, e saiu furiosamente. Dante exalou, seus ombros caindo. Ele olhou para Gina. Ele viu o fogo em seus olhos, a maneira como ela protegia os meninos. Isso espelhava o espírito feroz da mulher que ele tinha perdido. O túmulo estava vazio. Dante disse para Gina, sua voz quebrando. Os olhos de Gina se arregalaram. O quê? Minha esposa não estava no caixão. Dante deu um passo mais perto, chuva pingando de seu casaco. Gina, quem quer que você pense que é, quem quer que tenha te dito que você era Gina Evans, eles mentiram. Ele estendeu a mão e gentilmente tocou a cicatriz em seu rosto, perto de sua linha do cabelo. Nós vamos descobrir quem roubou sua vida, Dante jurou. E então eu vou queimar o mundo deles. O sol estava brilhando, mas o humor dentro da propriedade estava escuro. Os terrenos estavam fervilhando com guardas. Dante tinha declarado um bloqueio total. Gina sentou em uma mesa de exame na clínica particular do Dr. Sterling, dentro da mansão. Os meninos estavam na sala de jogos ao lado, visíveis através de uma parede de vidro. Eles recusavam-se a ficar mais de 3 metros longe dela. Eu rodei os exames, Dr. Sterling disse, prendendo um raio-x na caixa de luz. Ele parecia grave. Dante, você precisa ver isso.
Dante estava perto de Gina, sua mão repousando protetoramente na parte de trás de sua cadeira. Ele não tinha dormido. O que é isso? Este é o crânio de Gina. Sterling apontou para uma área sombria perto da base de seu cérebro. E isso não é natural. Ele apontou para um minúsculo objeto metálico embutido no tecido. Um microchip? Gina perguntou horrorizada, tocando a parte de trás de seu pescoço. Um inibidor neural? Sterling corrigiu. Militar experimental. É usado para suprimir o hipocampo, o centro de memória. Ele bloqueia o acesso a memórias de longo prazo e implanta narrativas falsas para manter o sujeito dócil. Dante bateu seu punho na parede. Eles colocaram um chip na cabeça dela para fazê-la esquecer de mim. Para fazê-la esquecer tudo, Sterling disse. Gina, você tem dores de cabeça? Enxaquecas, o tempo todo, Gina sussurrou. Especialmente quando eu tento lembrar coisas antes do acidente. Parece um raio na minha cabeça. Isso é o inibidor te chocando, Sterling explicou. Condicionando você a não lembrar. Você pode tirá-lo? Dante exigiu. É arriscado, Sterling disse. Mas se não o fizermos, a bateria eventualmente vazará. Isso a matará. Faça isso, Gina disse imediatamente. Gina, isso envolve cirurgia cerebral. Dante disse, virando-se para ela com medo em seus olhos. Se você morrer, eu já estou vivendo uma mentira, Dante. Ela olhou para ele. Eu não sei se eu sou sua esposa. Eu não pareço com ela, pareço? Dante hesitou. Não, você não parece. Por causa disso, Sterling colocou outro exame. Reconstrução facial. Extensa. Eles rasparam o osso da mandíbula, mudaram a estrutura do nariz. É uma obra-prima de cirurgia plástica. Eles literalmente te esculpiram em uma estranha. Dante olhou para Gina, não para Bianca. O horror disso era avassalador. Sua esposa não tinha morrido. Ela tinha sido roubada, massacrada, remodelada e teve lavagem cerebral para servir mesas enquanto ele a lamentava. Por que? Dante sussurrou. Por que passar por todo esse problema? Por que não apenas matá-la? Por causa das crianças, uma nova voz falou. Eles se viraram. De pé na porta da clínica não era um guarda, mas um velho em uma cadeira de rodas. Era o avô de Dante, o dom aposentado Silvio Valente. Ele raramente deixava sua ala da casa. Avô? Dante franziu a testa. As crianças detêm o fundo. Silvio rosnou. A fortuna, Valente. Os tratados. Tudo passa para os herdeiros. Mas os herdeiros tinham que nascer de uma linhagem específica para herdar as terras sicilianas. A linhagem Rossi. Dante enrijeceu. Bianca não era uma Rossi. Não. Silvio tossiu, mas a mãe dela era. Era uma linhagem secreta. Bianca era a chave para os bilhões no velho país. Se ela morresse antes das crianças nascerem, o dinheiro iria para a igreja. Se ela vivesse, ela tinha poder. Silvio se aproximou em sua cadeira de rodas. Alguém queria os herdeiros, mas não queria que a mãe tivesse o poder. Então, eles a transformaram em um fantasma. Eles a mantiveram viva tempo suficiente para colher os óvulos ou entregar os bebês, eu não sei qual, e então a apagaram para neutralizar a ameaça. Isabela. Dante percebeu seus olhos estreitando. Isabela Rossi. Ela queria se casar comigo. Se ela se casasse comigo e Bianca estivesse morta, ela se tornaria a madrasta. Ela controlaria os herdeiros e o dinheiro. Silvio assentiu. O pai de Isabela, Dom Rossi, ele tem estado financiando o projeto Gênesis. É um programa médico de mercado negro. Gina sentiu-se doente. Ela olhou através do vidro para os 3 meninos brincando com blocos. Eles me usaram, ela sussurrou. Eles me usaram como um recipiente e então me jogaram fora como lixo. Nós vamos tirar aquele chip, Dante disse sua voz dura como aço. Sterling, prepare-o agora. Dante, eu preciso de um ímã especializado para desativar o fail-safe antes da cirurgia. Sterling disse nervosamente. Eu não tenho isso aqui. Está no hospital principal.
o controlado pela família Rossi. Dante checou sua arma. Então eu estou indo às compras. Eu estou indo com você, Gina disse pulando da mesa. Absolutamente não, Dante latiu. Você é o alvo. Eu sou a única que pode chegar perto. Gina disse, eu trabalhei em um restaurante do outro lado daquele hospital por 6 meses. Eu conheço a entrada de serviço. Eu conheço as mudanças de turno. Se você entrar atirando, eles vão bloquear o equipamento. Você precisa de um fantasma. Dante olhou para ela. Ele viu a mente tática de sua esposa Bianca brilhando através dos olhos de Gina. Certo, Dante disse, mas você usa um colete. E se eu disser corra, você corre. O assalto era para ser silencioso. Não foi. Dante, Rocco e Gina, vestindo um disfarce de enfermeira, tinham se infiltrado no nível de armazenamento onde o equipamento avançado de ressonância magnética era mantido. Eles precisavam da chave de desativação, um pequeno dispositivo portátil. Eles a encontraram em um armário seguro. Mas assim que Dante a agarrou, as luzes se apagaram. Luzes de emergência vermelhas piscaram. As portas de aço se fecharam. É uma armadilha! Rocco rosnou, levantando seu rifle de assalto. Uma voz veio pelo interfone. Era suave, oleosa e masculina. Dom Rossi. Dante. Dante. Você realmente pensou que podia entrar na minha casa e roubar de mim novamente? Nos deixe sair, Rossi! Dante gritou, escaneando o quarto por saídas. Eu sei sobre o projeto Gênesis. Eu sei que você roubou minha esposa. Roubar é uma palavra tão dura. Rossi riu. Nós a reutilizamos. Ela era difícil, sempre fazendo perguntas. Isabela fará uma esposa muito mais complacente para você e uma mãe melhor. Ela é um monstro! Gina gritou para o alto-falante do teto. Houve uma pausa. Ah, o experimento falho fala. Você era para morrer naquele acidente de carro, minha querida. Meu limpador foi desleixado. Não importa. Nós podemos corrigir esse erro agora. Ventilações no teto se abriram sibilando. Gás branco e inodoro começou a vazar para o quarto. Gás Haltern. Gina identificou-o instantaneamente. Uma memória piscou uma máscara sobre seu rosto. Este cheiro, eles vão nos nocautear e terminar o trabalho. Rocco à porta, Dante ordenou. Rocco atirou na fechadura, mas o aço era reforçado. As balas ricochetearam. A ventilação. Gina apontou para uma grade de chão. O gás sobe. Nós temos que ir para baixo. Dante agarrou a grade e a arrancou com força alimentada por adrenalina. Vá, Gina, vá! Gina caiu no túnel escuro abaixo. Rocco seguiu. Dante pulou por último assim que o quarto se encheu com a névoa branca. Eles aterrissaram na linha de esgoto com água até o joelho. Eles estarão esperando nas saídas. Dante disse, tossindo. Ele agarrou a mão de Gina. Nós temos que ir mais fundo nos túneis. Nós temos que navegar pela velha cidade subterrânea. Gina apertou a mão dele. Pela primeira vez em 3 anos, ela não se sentiu como uma garçonete confusa. Ela se sentiu como uma parceira. Eu sei o caminho, ela mentiu. Ela não sabia o caminho, mas ela tinha um sentimento, uma atração. Vire à esquerda. Enquanto eles corriam pelos túneis escuros e úmidos, segurando o dispositivo que podia salvar a mente de Gina. O telefone de Dante vibrou. Era um texto de um número desconhecido, revisando o feed ao vivo do berçário. Seus filhos são lindos. É uma pena que a babá deles esteja comprometida. Dante congelou. O berçário! Ele ofegou. Isabela, ela não está no hospital. Ela está na propriedade. Mas seus guardas, Gina começou. Há um traidor. Dante percebeu olhando para Rocco, então balançando a cabeça. Não Rocco era leal. Alguém dentro da casa a deixou entrar. Dante olhou para Gina, seu rosto pálido na escuridão do túnel. Nós temos a chave para salvar sua memória, Dante disse roucamente.
Mas se nós não voltarmos em 20 minutos, nós perdemos as crianças. Dante chutou a grade enferrujada aberta. E os três deles, Dante, Gina e Rocco, saíram apressadamente para o ar fresco da noite de um beco deserto. Eles estavam encharcados de sujeira, ofegando por ar, mas vivos. Carro. Dante latiu, apontando para um Mustang vintage estacionado perto de uma doca de carregamento. Rocco ligou diretamente. Estou nisso, chefe. Gina se encostou na parede de tijolos, tremendo violentamente. Não era apenas o frio. Um vinho afiado e penetrante tinha começado em seus ouvidos. O chip. Ele estava reagindo à proximidade do dispositivo de desativação que Dante segurava em seu bolso. Ou talvez o estresse estava fazendo-o entrar em curto-circuito. Gina. Dante estava lá instantaneamente, suas mãos em seu rosto. Fique comigo. Minha cabeça. Ela ofegou, segurando suas têmporas. Parece que está se abrindo. Nós estamos indo para casa. Segure firme. Rocco acelerou o motor. Dante jogou Gina no assento do passageiro e pulou no banco de trás. Um Mustang saiu do beco, pneus rangendo, correndo em direção à Long Island Expressway. Os portões estavam abertos. Esse foi o primeiro mau sinal. Os guardas na guarita estavam desaparecidos. Bata na porta da frente, Dante ordenou do banco de trás com prazer. Rocco grunhiu. O Mustang rugiu pela entrada, esmagou através das pesadas portas duplas de carvalho da mansão e derrapou até parar no grande hall de entrada, espalhando detritos e vasos inestimáveis. Dante estava fora do carro antes do motor morrer, com a arma em punho. Gina tropeçou para fora atrás dele, sua visão embaçando. A casa estava em silêncio, muito silenciosa. Berçário, Dante disse. Eles subiram as escadas 2 degraus de cada vez. Quando eles alcançaram o corredor do berçário, eles viram os corpos. 2 dos guardas leais de Dante jaziam inconscientes ou mortos no corredor. Dante chutou a porta do berçário aberta. A cena lá dentro congelou o sangue em suas veias. Isabela Rossi estava sentada na cadeira de balanço, um sorriso relaxado em seus lábios vermelhos. Em seu colo, ela segurava um aterrorizado Léo. Ao lado dela estava um homem segurando uma seringa cheia de um líquido claro. Ele estava apontando uma arma para os outros 2 trigêmeos, Enzo e Mateo, que estavam encolhidos no canto. O homem era Dr. Aris Sterling. Aris, Dante abaixou sua arma, levemente confusão, lutando com raiva. O que você está fazendo? Eu sinto muito, Dante, o médico disse, sua voz tremendo, suor perolando em sua testa. Rossi, ele tem minha filha. Ele a tem há 3 anos. Ele disse que se eu não abrisse as portas, ele a enviaria de volta para mim em pedaços. Você covarde traidor, Dante rosnou. Você implantou o chip nela. Você forjou a morte dela. Eu tive que... Sterling chorou. Eu salvei a vida dela. Rossi queria matar Bianca na mesa após a cesariana. Eu o convenci a me deixar usá-la para o projeto Gênesis em vez disso. Eu a mantive viva. Basta, Isabela interrompeu. Entediada, ela acariciou o cabelo de Léo, fazendo o menino estremecer. Dante, abaixe a arma, ou o bom doutor aqui injetará seus herdeiros sobressalentes com cloreto de potássio. Isso para o coração instantaneamente. Parece exatamente como Cides. Gina deu um passo à frente, balançando. A dor em sua cabeça era cegante, mas a visão de seus filhos em perigo focou sua raiva em um único ponto. Deixe-os ir, Gina rosnou. É a mim que você quer. Verdade, Isabela sorriu. Mas eu não posso ter você voltando para reivindicá-los mais tarde. Então, aqui está o acordo. Dr. Sterling vai injetar você com uma overdose. Você morrerá de uma trágica overdose de drogas de uma garçonete instável e eu criarei esses meninos como meus. Dante se casará comigo para unir as famílias, ou ela apertou seu aperto na garganta de Léo. Ele perde tudo.
Os olhos de Dante se moveram entre Sterling, Isabela e Gina. Ele era um atirador, mas o dedo de Sterling estava no gatilho, e Isabela estava usando Léo como um escudo humano. Não faça isso, Dante, Gina disse suavemente. Ela olhou para ao lado da cadeira de balanço. Havia um aquecedor de mamadeira fumegante quente. Gina travou os olhos com Léo. O bebê estava aterrorizado, mas ele estava observando-a. Mamã! Ela moveu os lábios com a palavra. Léo piscou. Mamã! Léo gritou de repente, mordendo a mão de Isabela com toda a sua força. Ah, sua pequena pirralha! Isabela guinchou reflexivamente, soltando para sacudir sua mão. Esse foi o segundo dividido que Gina precisava. Ignorando a agonia em seu cérebro, ela avançou. Ela não foi para Isabela. Ela agarrou o aquecedor de mamadeira cheio de água fervente e jogou o conteúdo diretamente no rosto do Dr. Sterling. Sterling gritou, derrubando a arma e a seringa enquanto ele arranhava seus olhos escaldados. Rocco os meninos, Dante gritou. Dante não hesitou. Ele levantou sua arma e disparou um único tiro. A bala atingiu Isabela no ombro, girando-a. Ela caiu de volta no berço, choramingando. Rocco mergulhou, protegendo os dois meninos no canto. Gina correu para Léo, pegando-o. Eu tenho que você. Mas o esforço foi demais. Enquanto a adrenalina desaparecia, o inibidor neural em seu crânio aumentou com uma massiva descarga elétrica. Gina gritou, segurando sua cabeça, e desabou no chão, puxando Léo para baixo com ela. Gina! Dante guardou sua arma e caiu de joelhos ao lado dela. Seu corpo estava convulsionando. Espuma estava se formando em sua boca. Dr. Sterling estava no chão gemendo, seu rosto vermelho e empolado. Dante agarrou o médico pela gola e o arrastou até Gina. Conserte-a. Dante rugiu, pressionando o cano de sua arma na testa coberta de queimaduras de Sterling. Você colocou essa coisa na cabeça dela. Você tira isso agora. Eu não posso, Sterling choramingou. Minhas mãos, as queimaduras. Então me guie através disso. Outra voz disse. Dante olhou para cima. Era o cirurgião veterinário da propriedade, um jovem chamado Marcos, que tinha corrido ao ouvir os tiros. Eu posso operar. Eu já fiz neurocirurgia em cavalos. É similar. Anatomia. Faça isso, Dante comandou. Leve-o para a clínica. Sterling fala. Marcos corta. Se ela morrer, Sterling morre. O quarto estava banhado em luz branca nítida. O zumbido do monitor cardíaco era o único som, um baipe rítmico constante que parecia contar os segundos da vida de Gina. Ela estava preparada na mesa, sua cabeça raspada na base do crânio. Marcos, o veterinário, parecia aterrorizado, suas mãos pairando sobre a complexa gama de ferramentas cirúrgicas. Dr. Sterling, algemado a uma cadeira e ligado a analgésicos por suas queimaduras, estava latindo instruções. Você tem que contornar a dura mater cuidadosamente. Sterling rosnou. O chip tem filamentos anti-violação enrolados em torno do tronco cerebral. Um corte errado e ela para de respirar. Dante estava de pé no canto atrás da janela de observação de vidro. Ele não podia assistir, mas ele não podia desviar o olhar. Ele tinha o dispositivo de desativação, o ímã que eles tinham roubado. Pronto. Ok, Marcos disse, suando. Eu vejo o dispositivo. Ele está pulsando. Está em sobrecarga, Sterling disse. Dante, traga o ímã. Nós temos que neutralizar a carga antes da extração. Dante irrompeu na sala. Ele segurou o pesado dispositivo magnético sobre a parte de trás da cabeça de Gina. No 3, Marcos disse. 1, 2, 3. Dante apertou o interruptor. Um baixo zumbido encheu o quarto. O corpo de Gina arqueou na mesa, um ofego gutural escapando de sua garganta. Dentro da mente de Gina. Ruído branco estático, então cor. Ela não estava em uma mesa.
Ela estava em um carro, um Mercedes preto. Bianca, vá mais devagar, Dante estava dizendo do assento do passageiro. Ele estava sorrindo, sua mão repousando em sua barriga inchada. Eu quero sorvete, Dante. Ela riu. Os meninos querem sorvete. Então os faróis, um caminhão saindo do nada, o rangido de metal, o mundo caindo e caindo. Escuridão. Então luz novamente. Luz de hospital dura. Ela não podia se mover. Ela estava amarrada. Ela ainda está viva. Uma voz disse, Dom Rossi, tire os bebês. Ela sentiu a pressão, o aço frio. Ela tentou gritar, mas ela estava paralisada. Ela os ouviu chorando. 2 de 3, seus filhos. Leve-os embora, Rossi ordenou. Agora para a mãe. Prepare a broca. Ela viu um homem de máscara inclinado sobre ela. Dr. Sterling, eu sinto muito, Bianca. Eu vou fazer você dormir por muito tempo. Quando você acordar, você não sentirá essa dor. A palavra broca. A dor era branca. Que bola. Então nada até agora. A clínica da propriedade. Eu consegui! Marcos gritou. Com um rangido nauseante, ele puxou um pequeno chip ensanguentado não maior que uma unha da caveira de Gina. Ele o deixou cair em uma bandeja de metal. Vitais estão estabilizando, a enfermeira anunciou. Gina caiu de volta na mesa. Sua respiração aprofundou. As convulsões pararam. Dante soltou um fôlego que sentiu que tinha estado segurando por 3 anos. Ele caminhou até ela, pegando sua mão mole. Volte para mim, ele sussurrou. Volte. Levou 2 horas para a anestesia passar. O sol tinha nascido completamente, lançando longos raios dourados pelo chão da sala de recuperação. Dante não tinha se movido. Finalmente, seus cílios piscaram. Ela gemeu, estendendo a mão para tocar a bandagem na parte de trás de sua cabeça. Cuidado, Dante disse suavemente, segurando sua mão. Gina abriu seus olhos. Eles eram marrons, quentes e confusamente profundos. Ela olhou para o teto, então virou sua cabeça lentamente para olhar para Dante. Ela estudou seu rosto, as linhas de preocupação ao redor de seus olhos, a barba por fazer em sua mandíbula. A maneira como ele olhava para ela com uma mistura de esperança e terror. Ela não puxou sua mão para longe. Você parece terrível, Dante, ela sussurrou. Sua voz era Dante e congelou. Ela não o tinha chamado de senhor ou senhor Valente. Ela disse o nome dele com a familiaridade de uma esposa. Gina, ele perguntou hesitantemente. Ela fechou os olhos por um momento, uma lágrima escorrendo. Não, Gina. Ela abriu seus olhos novamente e a névoa se foi. A confusão da garçonete foi substituída pelo aço da rainha da máfia. É Bianca, ela disse. Onde estão meus filhos? Dante quebrou. O impiedoso Dom de Nova York enterrou seu rosto na palma dela e chorou. Eles estão seguros, ele engasgou. Eles estão no próximo quarto. Eles te conheciam antes de eu. Claro que sim. Bianca sorriu fracamente, acariciando seu cabelo. Eu sou a mãe deles. Mesmo um microchip não pode quebrar isso. Ela tentou sentar, encolhendo-se. Rossi vivo, Dante disse, levantando a cabeça, seus olhos endurecendo. Eu estava esperando por você. Bom, Bianca disse. Sua expressão se tornou fria. Um olhar que prometia retribuição. Porque eu quero ser a que puxa o gatilho. Dom Rossi era um homem que acreditava em controle. Mas esta noite, sentado em seu escritório, com painéis de mogno com vista para seu vinhedo, suas mãos estavam tremendo, enquanto ele derramava um copo de vinho. Isabela não tinha feito check-in por 72 horas. Dr. Sterling não estava respondendo seu pager. O silêncio do acampamento Valente era ensurdecedor. Senhor, seu chefe de segurança. Um bruto chamado Vini entrou na sala. Nós temos veículos se aproximando no portão principal. Um comboio. São os federais? Rossi perguntou, levantando-se. Não, senhor. São SUVs pretos, sem placas. E um carro funerário. Rossi franziu a testa. Um carro funerário.
Eles estão batendo no portão, Vini gritou em seu rádio. Abram fogo. Mas era tarde demais. O som de uma explosão abalou a vila. Os portões da frente foram arrancados de suas dobradiças, não por C4, mas pela pura força de um caminhão fortemente blindado arando através deles. Ross observou da janela enquanto o exército valente invadia seus terrenos. Eles se moveram com precisão militar. Seus próprios homens estavam caindo como moscas. Preparem o helicóptero! Ross gritou, pegando uma pasta cheia de títulos ao portador. Ele correu para a porta. Ele chegou até a grande escadaria. Abaixo dele, as portas da frente foram abertas a pontapés. Dante Valente entrou vestindo um smoking flanqueado por Rocco e uma dúzia de executores com armas automáticas. Indo a algum lugar, Carlo. Dante chamou sua voz, calma ecoando no salão cavernoso. Dante! Rossi gaguejou, congelando no patamar. Escute-me. O que quer que Isabela fez foi ideia dela. Ela é louca. Eu posso te dar território. Eu posso te dar os portos. Eu não quero os portos, Dante disse, acendendo um cigarro. E eu não quero seu território. Eu tenho o suficiente. Então o quê? Rossi chorou. Dinheiro. Eu tenho milhões no cofre. Você roubou algo de mim, Dante disse, exalando uma pluma de fumaça. Algo inestimável. E ela quer uma palavra. Dante se afastou. Das sombras atrás dele, uma mulher deu um passo à frente. Ela vestia um vestido de seda azul meia-noite que escondia o colete à prova de balas por baixo. Seu cabelo estava penteado para esconder a fresca cicatriz cirúrgica na base de seu crânio. Ela andava com uma graça que Dina, a garçonete, nunca teve. A graça de um predador. Rossi apertou os olhos. Quem é essa? A garçonete. A mulher olhou para cima. Seus olhos eram frios, duros e totalmente familiares. Olá, tio, ela disse. Rossi largou sua pasta. Ela atingiu as escadas com um baque pesado, derramando papéis por toda parte. Bianca, ele sussurrou, seu rosto esvaziando de sangue. Não, eu te vi morrer. Eu os vi perfurar sua cabeça. Você é um vegetal, uma lousa em branco. Eu era, Bianca disse, começando a subir as escadas, seus saltos clicando ritmicamente no mármore. Por 3 anos, eu fui um fantasma. Eu servi café. Eu esfreguei chãos. Eu deixei as pessoas me tratarem como lixo porque você colocou uma máquina no meu cérebro para apagar minha alma. Ela parou 3 degraus abaixo dele. Mas você cometeu um erro, Carlo, ela disse suavemente. Você esqueceu que o amor de uma mãe é mais forte que sua tecnologia. Meus filhos me chamaram de volta. Eu posso consertar isso. Rossi recuou tremendo. Bianca, por favor, nós somos família. Sua mãe era minha irmã. Minha mãe se envergonharia de você, Bianca disse. Ela alcançou a fenda de seu vestido e puxou uma pistola com silenciador. Você tentou matar meus filhos. Você tentou roubar meu marido. E você roubou 3 anos da minha vida. Dante, Rossi gritou, olhando por cima do corrimão. Pária, ela é instável. Dante não se moveu. Ele apenas observou sua esposa com um olhar de orgulho aterrorizante. Ela parece bem estável para mim. Bianca levantou a arma. Espere. Rossi caiu de joelhos. Eu te darei qualquer coisa. O Império Rossi é seu. Já era meu, Bianca disse friamente. Você estava apenas mantendo o assento quente. Ela disparou um tiro. Massa central limpa. Rossi desabou para frente, um olhar de choque congelado em seu rosto, e rolou escada abaixo, aterrissando aos pés de Dante. Silêncio encheu o salão. Bianca abaixou a arma. Ela respirou fundo e, pela primeira vez em 3 anos, o ar tinha um gosto doce. Tinha gosto de liberdade. Dante subiu as escadas para encontrá-la. Ele não disse uma palavra. Ele apenas envolveu seus braços ao redor dela, puxando-a contra seu peito. Ela enterrou o rosto em seu pescoço, a adrenalina finalmente desaparecendo, deixando-a tremendo. Acabou, Dante sussurrou em seu cabelo. A família Rossi está dissolvida. As ameaças se foram.
É apenas nós agora. Me leve para casa, Bianca sussurrou. Eu quero aconchegar meus meninos. 6 meses depois, o sol estava se pondo sobre o jardim, lançando um brilho dourado sobre a festa de aniversário. Era um assunto privado, sem imprensa, sem associados de negócios, apenas família. 3 bolos estavam na mesa, 3 velas em cada um. Léo, Mateo e Enzo estavam correndo pela grama, perseguindo um filhote de Golden Retriever que Dante tinha finalmente concordado em pegar. Bianca sentou no balanço do pátio, bebendo chá gelado. Seu cabelo tinha crescido, cobrindo a fraca cicatriz completamente. Ela parecia saudável, vibrante e feliz. Mamã, mamã. Enzo veio correndo até ela, segurando um dente de leão esmagado. Para você. Obrigada, meu amor. Bianca sorriu, colocando a flor atrás de sua orelha. Mamã, hora do bolo, Léo perguntou, puxando sua saia. Espere pelo papai, Bianca disse. Dante saiu para o pátio carregando uma massiva pilha de presentes. Ele os colocou no chão e sentou-se ao lado de Bianca, deslizando seu braço ao redor de sua cintura. Eles falam muito agora. Dante riu enquanto os meninos discutiam sobre quem pegava o balão azul. Lembra quando teríamos dado qualquer coisa por uma única palavra? Eu me lembro, Bianca disse, inclinando sua cabeça em seu ombro. Às vezes eu sinto falta do silêncio. Só um pouco. Dante riu, beijando sua têmpora. Mentirosa. Ok, talvez um pouco. Ela sorriu. Ela olhou para seu marido. Dante H. Obrigado pelo quê? Por olhar para uma garçonete e ver sua esposa por não desistir quando o túmulo estava vazio. Dante pegou a mão dela, seu polegar roçando sobre a marca de nascença da lua crescente em seu pulso. Eu não vi minha esposa, Dante admitiu suavemente. Eu vi uma mulher que amava meus filhos tanto quanto eu. Isso foi o suficiente. Bolo, bolo, bolo. Os trigêmeos começaram a cantar, batendo suas colheres na mesa. Bianca riu, o som brilhante e sem peso. Ela se levantou, cercada por sua barulhenta, caótica, bela família. Ok, ok, ela chamou. Quem quer a primeira fatia? Eu! 3 vozes gritaram em uníssono enquanto ela cortava o bolo, assistindo o pôr do sol refletir nos olhos de seus filhos. A garçonete, chamada Gina, parecia um sonho distante. O pesadelo havia terminado. A rainha havia retornado. E desta vez, ela não estava indo a lugar nenhum. E essa é a incrível história de como 3 bebês silenciosos apontaram para uma garçonete e salvaram a vida de sua mãe. De um túmulo falso a um resgate de alto risco nos esgotos de Nova York, Bianca Valente lutou para voltar dos mortos para reivindicar sua família. Se esta história te deu arrepios, me faça um enorme favor. Aperte aquele botão de curtir agora mesmo. Isso nos ajuda a criar mais histórias épicas como esta. E eu quero saber o que você pensa. Dr. Sterling merecia uma segunda chance ou ele teve o que estava vindo para ele? Me deixe saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para você nunca perder uma reviravolta. Até a próxima, mantenha os segredos seguros e observe em quem você confia.